felizes pela data, né? Gratos ao senhor Kardec, gratos a toda a falange de verdade, né? A tantos espíritos que contribuíram, né, para que a gente pudesse estar hoje refletindo, estudando, discutindo os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, né? Então eu comentava hoje de manhã com o Edmundo Júnior, a gente estava exatamente falando sobre isso, aí ele fez, pai, 166 anos diante da idade da Terra é muito pouco tempo, né? É verdade, é pouquinho tempo, né? Quando a gente olha a idade da doutrina espírita em relação à civilização humana, a gente está dando os primeiros passinhos, né? Se a gente olhar direitinho, acho que a grande arrancada da pedagogia evangélica, a grande arrancada da pedagogia da formação moral da humanidade, ela vem de 3, 4 mil anos para cá, né? A grande avanço, o sprint foi dado com Jesus, né? Quando Jesus vem, ele faz, bom, agora vamos, né? Mas a gente for observar a história do ano zero para o ano 1500, 1600, foi muita confusão ainda. É muita confusão. A gente vai ver as histórias das conquistas, das civilizações, da formação dos reinos. A humanidade brigou muito por terra, por poder, matou muito, né? Então, se a gente for olhar para trás, para as guerras mais antigas ainda, de Nabucodonosor para cá, também tinha, mas a população era menor, né? A população vai crescendo, as confusões vão se aumentando, né? Vão aumentando. Né? Invasões bárbaras, o domínio romano, as confusões dali do domínio dos mouros, então as guerras dos mongóis, então é guerra demais, digamos assim. A humanidade matou muito, cometeu muitos equívocos em relação à lei dos homens, em relação à lei de Deus, e muitas das consequências de tudo isso a gente está colhendo hoje, né? Todo esse resgate histórico do planeta e todo esse resgate histórico de almas passa por tudo aquilo que nós já vivenciamos, já vivemos no nosso passado. Né? Pois bem, mas vamos lá, nessa sequência estamos no módulo 5, roteiro 5. A gente está quase terminando esse livro 2, né? Falta uns 3 semanas, eu acho, mais umas 3 semanas, a gente conclui o livro 2. Então, hoje a gente vai observar um pouco sobre esse roteiro aqui, A Caminho de Emaús. A gente já deve ter isso na lembrança, né? Essa passagem do Evangelho, a gente deve ter na lembrança, porque não é uma nomenclatura estranha, né? Não é Emaús, não, é Emaús, A Caminho de Emaús. Então, essa é aquela passagem que a gente vai estudar aqui, de que Jesus, já após aparecer no terceiro dia, ele caminha com 2 discípulos na estrada de Emaús. Essa é a passagem que a gente vai estudar um pouco isso, né? Então, analisar esses ensinamentos nessa passagem de 2 discípulos a caminho de Emaús. O texto evangélico, ele diz o seguinte: e eis que no mesmo dia de quê? No mesmo dia da ressurreição, porque aquele tempo e muito até hoje a gente entende, alguns credos religiosos entendem que houve uma ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos. E a gente vai mergulhar um pouco aqui nesses estudos de ressurreição dos mortos, né? E eis que no mesmo dia da ressurreição, de que Jesus apareceu para Maria Madalena, né? Iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Era uma medida de tempo, né? De distância, né? 60 estádios. Cujo nome era Emaús, era a aldeia que estes discípulos estavam caminhando. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então,
O contexto é 2 discípulos, no dia que Jesus ressuscitou, 3 dias após ser crucificado, eles iam conversando na estrada. Se aproxima alguém e começa a conversar com eles, né? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Eles entenderam que aquele era o que estava, se aproximou da conversa e foi batendo papo, né? E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus pergunta a esses discípulos, né? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? É como que dissesse: rapaz, todo mundo fala só nisso aqui na região. Tu não está sabendo, não, do que é que estão falando. E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, os discípulos iam lamentando, digamos assim, os acontecimentos, as dificuldades. Jesus foi crucificado, e eu pensava que ele ia nos libertar, e a gente está triste por causa dessa história toda, e Jesus ouvindo aquela conversa, né? É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Ele voltou da morte, digamos assim, né? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus chega para eles e fala assim: meus irmãos, vocês não estão sabendo que eu vim cumprir as Escrituras? Porque até uma das informações e das explicações para que Cristo padecesse tudo aquilo é para fazer cumprir as Escrituras. Então, o que Jesus diz a esses discípulos, ele disse: vocês não leram as Escrituras, não? Não estava tudo previsto de que o Filho do Homem padeceria, passaria por todas essas flagelações? Eu vim fazer cumprir, para que vocês crescem, para que vocês entendessem. Ou seja, é um planejamento que ele veio pôr à luz, que veio dar cumprimento, né? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Ou seja, essa é a passagem a caminho de Emaús. No mesmo dia da ressuscitação de Jesus, ele aparece a esses discípulos
e conversa com eles, e revela algumas informações, e consola, e conforta. E eles, no primeiro momento, na viagem, não o conheceram. Só reconheceram Jesus ao partir do pão. Daquela forma, e depois foi, puxa vida, era Jesus que estava conosco. Mas ele já tinha ido. Né? Então, essa é a passagem. O que a gente vai analisar aqui, à luz da doutrina espírita, é a questão da ressurreição, como era entendida antigamente e como é entendida hoje sob a luz do ensino espírita. Né? Então, quando a gente fala Jesus ressuscitou dos mortos, para nós espíritas, hoje já não é possível essa crença em ressuscitar dos mortos. Por quê? É o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Eu não consigo agregar uma matéria desfeita completamente igual. Não dá, porque a gente conhece as leis da natureza. A partir do momento que um corpo perde a vida, ele começa a desagregar a matéria. Por isso que o corpo, quando enterrado, ele entra no processo de decomposição. Ele decompõe a matéria. Você falar em ressurreição é você querer, após decomposto, compor novamente. E cientificamente isso é impossível. Você não agrega mais essa matéria. Né? Então, do ponto de vista espírita, falar em ressurreição não é possível, ao pé da letra. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, são coisas diferentes do ponto de vista espírita. Ressurreição, reencarnação. Né? A gente ouve muito falar que alguns credos religiosos que quando a pessoa morre, aí diz, fulano vai estar ressurreto no mundo espiritual. A gente ouve falar muito isso, principalmente nas missas de corpo presente, na missa de sétimo dia, tudo isso. E do ponto de vista desta interpretação que eles têm, é uma ressurreição de um corpo de luz que fica lá no mundo espiritual, digamos assim. Se a gente for interpretar ao pé da letra essas coisas, a gente vai chegar à conclusão dos espíritos superiores quando não fala nos livros dos espíritos. Rapaz, isso é palavra. São palavras que você... Me diga uma coisa, você entendeu? Você entendeu? Então não vamos discutir palavras, porque a questão é o seguinte, ressurreto, reencarnado, corpo espiritual, a essência de tudo isso é o quê? Ele vive. Ele está vivo. Jesus está vivo. A essência é isso. Se você acha que é ressurreição, se a gente explica que é um corpo espiritual, como a gente vai explicar aqui, tudo bem. São momentos de interpretação. O fundamental é a gente ter a consciência. A gente não vai brigar por causa disso. Né? É aquela história. Eu quero chegar em Olinda. Aí eu digo, eu vou para Olinda por aqui, pela Avenida Boa Viagem, vou pegar o Recife Antigo e vou chegar em Olinda. Aí o outro vai, não, eu vou quando chegar ali no viaduto do Cabanga, eu vou pela Gaminon. E eu vou pela Gaminon, Magalhães, e vou chegar lá no Complexo Salgadinho e vou chegar em Olinda. Aí o outro vai, não, eu vou pela BR-101 Norte. Vou por aqui, por prazer, vou pegar a BR-101, vou atravessar tudinho, quando chegar lá em Paulista eu arrudeio e volto. Todo mundo vai chegar em Olinda. Aí eu vou brigar por causa do caminho. O cara disse, não, eu fui pela beira da praia, é melhor. Aí o outro falou assim, mas eu fui pela Gaminon, que a pista é mais larga. Eu falei, não, mas eu fui pela BR, que eu conheci mais lugares. Tudo bem, meu amigo, são caminhos, são palavras,
são interpretações, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. E quando a gente chegar no mesmo lugar, a gente vai dizer, tudo bem, valeu a viagem. Valeu o aprendizado. Então, são palavras. O que a gente está discutindo aqui são interpretações de fatos que levam às mesmas evidências. Que evidência? A vida do Espírito. A vida do Espírito. Ele vive. E o próprio Cristo dizia a seus discípulos, quando aparece ao lado dele o corpo espiritual de Moisés e o corpo espiritual de Elias. Aparece para ele transfigurado no monte. Os discípulos se maravilham e querem construir 3 tendas e querem dizer a todo mundo. Jesus diz para eles, ei, espera aí, não diga nada. Apenas quando o Filho do Homem ressuscitar dos mortos, pode dizer. Por que Jesus diz isso? Porque quando ele ressuscitasse ou voltasse a aparecer, ele dava uma prova testemunhal de que não há morte, de que ele está vivo. E aí sim você poderia dar o testemunho de que Moisés também não morreu e de que Elias também não morreu. Então são informações que a gente vai tendo para ter esta constatação de que não há morte. Essa discussão momentânea de 166 anos, de 320 anos, de 500 anos, faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas, no final, todos nós estaremos, digamos assim, nivelados na consolação pela verdade, porque a verdade nos liberta. E qual é a consolação da verdade? A existência de Deus, a existência imortalidade, individualidade do espírito, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Ponto. Esses são princípios que a doutrina dos espíritos nos revela que estão nas leis naturais. Isso todos chegarão no seu credo, na sua crença. Então, o espiritismo será uma crença comum. O espiritismo não será uma religião comum. O espiritismo será uma crença comum porque as outras religiões, as outras ciências, as outras filosofias terão a mesma crença dessas coisas que eu falei aqui, dos princípios. Porque esses princípios estão aonde? Na natureza. E estando na natureza, todo mundo vai chegar a essas evidências. E a gente não discute mais isso. Não briga mais por causa disso. É um pouco isso que está sendo colocado aqui. Aí ele traz... Pode. Guarda uma forma, porque assim, isso por conta da minha mãe. Porque quando ela estava muito mais grande, a pessoa estava muito mais no outro espaço do que neste, né, esticado. Aí ela dizia assim, Alberto Betinho está vivo. O que ela via, na verdade, ele guarda, o meu pai, né, ele, em todo espírito, ele guarda a forma que ele tinha aqui na parte carnal ou não? A gente vai chegar aqui nessa questão, aí eu volto a essa... Não é exatamente isso, mas vai dar ensejo a gente voltar a esse assunto aí. Não, mas está tranquilo, a gente volta sobre isso. Aqui ele fala o seguinte, na passagem de Lázaro, o fenômeno foi tido por ressurreição. O mesmo acontecendo com as aparições de Jesus após a morte. Em ambos os casos, o fenômeno é o mesmo, porque dizem que Lázaro ressuscitou e que Jesus ressuscitou quando apareceu. A dúvida aqui, a colocação aqui, que à luz da doutrina espírita, a gente reflita se é a mesma coisa. Lázaro e as aparições de Jesus. Não é? Vocês sabem da história de Lázaro, né?
aquele amigo de Jesus que estava morto, as irmãs mandaram chamar Jesus, e Jesus chegou lá e tirou a pedra, sai daí, Lázaro, levanta-te, sai daí. E Lázaro desenfaixa a roupa que estava vestido na morte e sai andando. Esse fenômeno da ressuscitação de Lázaro e Jesus aparecer 4 vezes para os discípulos na narrativa evangélica é a mesma coisa. É isso que a gente vai discutir aqui. No caso de Lázaro, para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixasse de respirar, havia ressurreição em tais casos. Ou seja, deixou de respirar, morreu, voltou a aparecer, ressuscitou. Peixotinho foi enterrado. O nosso mentor espiritual foi enterrado, foi tido como morto. Adoeceu, foi tido como morto e foi enterrado. Daqui a pouco ele levantou-se e viveu. Foi uma ressuscitação? Não, foi um caso semelhante ao caso de Lázaro. Né? Foi um caso semelhante ao caso de Lázaro, que a gente vai ver aqui. Mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. Tanto Peixotinho quanto Lázaro tiveram uma doença, se eu não me engano, é catalepsia. O nome é catalepsia. Hein? Que eles. A vida é como se tivesse estado latente, letargia, fica ali em estado letárgico, mas está vivo. Ainda não houve o desligamento do corpo espiritual do corpo físico. Então, o corpo espiritual permanece vivo e depois ressuscita. Depois que se descobriu que havia essa doença, alguns caixões começaram a ser enterrados com o sino. O sino. Porque muita gente, quando desencarnava, era enterrado vivo e despertava dentro do caixão. Se despertasse dentro do caixão, puxava o sino. Vocês já ouviram falar na expressão salvo pelo gongo? Vem daí. Então, o espírito morreu, o camarada morria, era enterrado e tinha um sininho. Se tu acordar, quando tu estiver lá dentro, tu puxa o sino, que a gente vai te salvar. Entendeu? Então, vem daí, deriva daí essa expressão. Era uma doença que a ciência começou a ir e tratar. Não existiam exames profundos como existem hoje. Você não tinha como aferir profundamente se o camarada estava vivo ou estava morto. Tinha uma aparente morte, mas ressuscitava depois, né? Oi? Não fala. Dá a impressão de que é o que o escorpião faz. O escorpião, aquele bichinho, quando ele passa 6 meses com o metabolismo lá para baixo. Ele faz de conta que está morto. E tanto é que se você vir um escorpião tocar nele, você pensa que ele morreu. Ele não morreu, ele se protege. Ele vai hibernar para diminuir o metabolismo e viver com menos, digamos assim. Né? É o que a humanidade está fazendo, vivendo com menos. 72 horas. Mas aí eu acho que as cremações já esperam 72, não? É? Então é a ciência que chegou a essa evidência. Para nós espíritos, Emmanuel recomenda 72 para o desenlace do espírito. Mas vamos lá. Jesus se mostrou com seu corpo perispírito. Aí a gente vai entrando nessa história. Jesus aparece com seu corpo perispírito. O que explica que só tenha sido visto pelo que ele quis que o vissem. Propriedades do corpo espiritual. A gente vai começando a entrar aqui nessa seara para entender e trazer luz um pouco sobre essa discussão. Como se produzem as aparições? Essa é que é a história. Jesus apareceu 4 vezes nos evangelhos para os apóstolos. Apareceu Maria Madalena, a Salomé, esposa de Zebedeu, e a Maria, mãe de Tiago Menor. Algumas escrituras narram que também estava presente Joana de Cusa. Então, tinha uma outra mulher que também estava presente no horto quando Jesus aparece. Mais tarde,
no mesmo dia, Jesus apareceu a 2 discípulos na estrada para Emaús, a história que a gente acabou de ler. Manifestou-se também aos apóstolos quando esses se encontravam à mesa, censurando-os a incredulidade a respeito de sua ressurreição. É isso que a gente acabou de ler. Ele apareceu na estrada e continuou com eles na refeição e foi reconhecido ao partir do pão, né? Tornou-se visível a Pedro, Tomé, Natanael, aos filhos de Zebedeu e a mais 2 discípulos, não identificados no Evangelho, e Tomé, só acredito vendo. Jesus aparece para Tomé e Tomé passa a acreditar, digamos assim, né? E a última aparição de Jesus é a sua ascensão ao céu, acontecendo em Betânia. Então, isso estão nos evangelhos, que o corpo espiritual de Jesus aparece 4 vezes no evangelho, nas narrativas do evangelho, para dar testemunho do fenômeno da vida após a morte. É isso que a gente está discutindo. Como é que se produz isso, né? O espírito pode tornar-se visível pelo mesmo princípio de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações. Ou seja, a gente entender o conceito do que a gente é muda a perspectiva do nosso entendimento e da nossa vida. A gente estava dizendo isso aqui sábado, quando a gente estava estudando as questões 172 a 188 do Livro dos Espíritos, que fala das diferentes moradas dos espíritos. Então, quando, por exemplo, lá na questão 188 existe um comentário, uma nota de Allan Kardec, que ele diz que a Terra é um dos mundos mais habitados do nosso sistema solar, sendo Júpiter um mundo ainda inferior, e sendo Marte um mundo ainda inferior, e Júpiter o mais elevado do nosso sistema solar. Ou seja, o Sol não é um planeta propriamente dito habitável, mas uma sala de encontro onde os espíritos superiores que dirigem o nosso sistema se reúnem para de lá emanar as suas ordens, através do fluido solar que chega em toda parte. Então, quando você reflete nesse aspecto, você já fica pensando, rapaz, como é que eu vou entrar no Sol? Você já fica pensando com esse corpinho, ou corpão, depende do ponto de vista, né? Como é que eu vou entrar no Sol? Eu vou derreter. Eu vou virar churrasco, né? Ou então, como é que eu vou viver em Marte? Como é que eu vou viver em Júpiter? Ou seja, quando a gente pensa com a matéria, a gente está circunscrito e preso às coisas que a gente conhece da matéria. Quando a gente descobre o espírito, que é o que a gente é, a nossa percepção se amplia. Então, quando a gente pensa no corpo espiritual, no corpo que dá forma ao espírito, no mundo espiritual, a gente passa a entender que este corpo espiritual ele tem propriedades, e essas propriedades são maleáveis, elas são mutáveis. Então, por exemplo, digamos que eu trabalhe num lugar que exija que eu ande de paletó. E todo mundo que é do meu meio de trabalho me conhece de paletó e gravata. Se alguém me encontrar na praia, não vai me reconhecer. Por quê? Porque está acostumado com a roupa que eu uso num determinado lugar. Se alguém me encontrar numa festa de carnaval, vai me encontrar fantasiado, pulando, né, não? Então, não vai conhecer. Mas, rapaz, esse caba sério está pulando no meio da multidão. Não vai me conhecer. Porque você usa roupa de acordo com o lugar e com as pessoas que você conhece. Nós somos almas que temos N manifestações e oportunidade de reencarnação. Para aquelas almas que nos conhecem de um determinado ambiente, eu posso, pelas propriedades do meu corpo espiritual e pela condição evolutiva que eu tenha, aparecer para eles com a roupagem que ele me conhece. Mas para um outro grupo que vive comigo em outra situação, em outro contexto, eu posso vestir a roupa
que ele me conhece. Então, por exemplo, às vezes, um espírito de escol, de grandeza, aparece num determinado lugar como um preto velho, porque para aqueles espíritos que ele está atendendo naquele momento, ele vai ser um preto velho, que eles vão ter uma identidade, uma identificação com ele, né? Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier. Para os espíritas, Emmanuel aparecer como Emmanuel vai provocar uma reação X de respeito, de atenção. Mas para os católicos, Emmanuel aparecer como Emmanuel vai causar uma certa repulsa, não é? Mas se ele aparecer como o padre Manuel da Nóbrega, que é uma das encarnações que ele teve, os católicos vão dizer, puxa, é o padre Manuel da Nóbrega. É o mesmo espírito, mas vestindo roupas diferentes. Para os romanos, se ele aparecer como Públio Lentulus, vai dizer, puxa vida, ó Públio Lentulus. Para os escravos, se ele aparece como Nestório, é uma encarnação que ele tem. Eu estou falando de um espírito que a gente conhece algumas encarnações, né? É a roupagem que o espírito tem, a propriedade e a capacidade de aparecer. É o mesmo espírito. É uma propriedade da matéria. Porque alguns espíritos aparecem e só algumas pessoas veem. Isso é uma propriedade do médium. É a vidência que o espírito, que o médium tem de enxergar um espírito. Por exemplo, digamos que tem um espírito sentado aqui na frente assistindo a aula, aqui do lado de Amaro. Eu não estou vendo, porque eu não sou médium de vidência. Se tiver algum médium de vidência aqui na sala e o espírito quiser aparecer para ele, ele pode modificar a aparência do seu corpo espiritual e aparecer para aquele espírito que está, médium que está aqui, e aparece para ele. As outras pessoas não vão ver. Só vê o médium que tem evidência. Peixotinho, que tinha uma mediunidade de materialização, tinha a capacidade de materializar espírito. Aí ele materializando um espírito. O espírito sentava aqui na cadeira e todo mundo via com os olhos materiais, porque ele tornou o espírito revestido de uma matéria que é tangível. Então, a mediunidade é do médium. É como se o cara tivesse aqui invisível e eu tivesse uma propriedade de dizer, vou te vestir com uma capa, apareça, e jogava uma capa nele. Essa capa é ectoplasma. O ectoplasma que sai do médium e o espírito se materializa e todo mundo vê. Aí depois eu digo, vai-te embora, ectoplasma. O ectoplasma volta para o médium e o médium acorda e desperta. Por que não se deve acender uma luz numa reunião de materialização? Porque a luz pode impressionar aquela matéria viva, que é o ectoplasma, e o médium pode até desencarnar. Porque é uma matéria dele que sai para a materialização do espírito. Então, isso são fenômenos das leis naturais que a doutrina espírita nos apresenta. Né? Quando Jesus aparece para Maria, Madalena, para Joana de Cusa, para Salomé, no horto, talvez ele tenha ali aparecido um corpo espiritual materializado, porque narram as escrituras que os guardas também viram. Olha, está ali, vá ali falar adiante que tem alguém ali presente. Isso é um fenômeno de materialização. Isso é um fenômeno de materialização. Todo mundo que estava ali viu. Para esses espíritos a caminho de Emaús, a gente não sabe se foi materialização ou se foi uma visão mediúnica que Jesus quis aparecer para eles. De uma forma ou de outra, são propriedades do espírito que permitem que o espírito faça e que aconteça dessa maneira. Entenderam? Então, é um pouco esta realidade que a doutrina espírita vai nos explicando, né? Os espíritos bons se manifestam para consolar pessoas que sentem saudade delas, provar-lhes que existem, estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir assistência para si mesmo. Os espíritos maus se manifestam para amedrontar e, muitas vezes, vingar-se.
A gente chega na reunião mediúnica, tem espírito que diz, mas rapaz, eu adoro aparecer naquela casa, dou cada susto nas crianças, eu morro de rir. Tem espírito que se compraz com isso. Ele gosta de dar susto. Aparecer numa criança e fazer, bum, pronto, a criança tem um susto. A criança tem uma mediunidade, porque até os 7 anos ela está ainda no outro reino, no reino espiritual. Então, o espírito aparece para ela, para assustar a criança. Então, os espíritos bons, não, para consolar, para estar perto das pessoas que amam, né? Quando é permitido que eles estejam presentes nesse intercâmbio, né? As ideias principais do que a gente está estudando aqui. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores, que não permitem que se duvide da realidade dos fatos. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Era aquilo que a gente estava estudando. E nada de anormal apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhe faltar sequer a tangibilidade, materializada. Né? Isso está na Gênesis, capítulo 15, item 61. Então, meus irmãos, quando eu era criança, eu estava cansado de me reunir com meus primos, aquela conversa, e cada vez se reunia, aparecia uma história de assombração. Não sei quem viu alguma coisa, não sei acender a luz da casa, ouvir um barulho de uma corrente, ouvir não sei o quê, uma criança chorando. Toda vez que a gente se reunia, tinha uma história de assombração. E a gente ficava assombrado com essas coisas, com medo de dormir, ficava com aquela sensação de que ia ver alguma coisa. Hoje, as crianças, principalmente as crianças que cresceram convivendo com essa realidade, perde um pouco esse medo do fantástico, do miraculoso. Meus filhos cresceram com essa realidade. Tem medo tem medo, mas não é uma coisa natural, né? Até conta-se brincando que isso é brincadeira, mas é uma realidade. A casa de Peixotinho, os espíritos se materializavam e conviviam com os filhos, com as filhas e o filho de Peixotinho. Uma vez, conta-se que Alcione, uma filha de Peixotinho, estava no colégio, o professor dando aula, falou de Zé do Patrocínio. Aí ela disse, não, Zé do Patrocínio é amigo do meu pai, ele vai lá em casa. E ela falou isso com a maior naturalidade do mundo. E todo mundo acha que era brincadeira, que ela estava endoidando, mas era verdade. Porque José do Patrocínio, espírito, materializava-se em algumas ocasiões e estava presente quando o Peixotinho dava condições de fazer isso. Né? Então, era o fenômeno de efeito físico que acontecia com naturalidade e as crianças crescem com essa naturalidade, achando que isso é normal em todo canto. E não é normal. É normal, mas não é corriqueiro, digamos assim, porque a gente ainda está em outra fase, não é? Então, a gente, quando vai entendendo essa situação, por exemplo, como as pessoas sabem que nós somos espíritas, qualquer coisa que acontece, uma árvore caiu, uma fruta caiu de um galho diferente, o cabo já chega e fala, Edmundo, queria te contar uma coisa, queria perguntar um negócio. Aconteceu, todo mundo passa a lhe procurar para você explicar o fantástico, o maravilhoso, né? E você acaba tendo a obrigação de estudar a doutrina espírita para conhecer, para informar, para consolar, para amparar e para dizer certo. Para a gente não estar dizendo besteira por aí também, né? Os acontecimentos ocorridos na estrada de Emaús não se resumem a mais uma aparição do Cristo após sua crucificação. Suscitam valiosos aprendizados a respeito de uma série de fenômenos psíquicos. A imortalidade do espírito após a morte do corpo. Fundamental informação, né? A comunicação mediúnica. Os espíritos se comunicam. Comunicabilidade do espírito. Imortalidade do espírito após a morte do corpo. Outro princípio. Materialização do espírito. Mediunidade. Há, porém, profundas lições relativas à fé, ao entendimento da vida espiritual e, sobretudo, ao amor irrestrito de Jesus para com todos nós, habitantes do planeta. Ou seja, Jesus não deixa ninguém desamparado. Ele sentiu a necessidade de esclarecer, ele estava presente. Né?
E, para concluir, a gente vai ler essa mensagem aqui de Caminho, Verdade e Vida, lição 95, o Amigo Oculto, que é uma interpretação de Emmanuel a respeito dessa passagem do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 24, versículo 16, quando ele diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não conhecessem. Quando eles estavam na estrada, eles não reconheceram no primeiro momento. Não é isso? Então, Emmanuel diz: os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. É aquilo que a gente viu. Eles comentavam que Jesus tinha crucificado, que os sacerdotes condenaram Jesus e que hoje era o terceiro dia e nada tinha acontecido. É verdade que ele apareceu no orbe e disseram, mas a gente achava que ele ia nos libertar. Eles estavam amargurados com tudo isso que tinha acontecido. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, oferecendo de um mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecido, no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Somente quando chegaram na hospedaria, se sentiram mais protegidos, mais confortáveis, era Jesus. Né? Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. É aquela história, quando Jesus chega para ele e fala: mas vocês não sabiam que tudo estava previsto? Eu não teria que padecer, passar por tudo isso? Não é? Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Está aí Emmanuel, mais uma vez, nos brindando com um banquete de luz, né? Porque talvez nós sejamos ainda viajores vacilantes da estrada de Emaús, né? Ainda conhecendo a realidade dos Cristo, mas distante dos seus ensinamentos, sem entender plenamente o seu convite, sem nos oferecer em confiança para lhe dar as mãos. Não é? Ele permanece, como o Gabi lembrou hoje, como eu repito sempre, Jesus segue adiante. Então é essa frase de Jesus com os apóstolos para a Galileia. Diga a eles que eu siga adiante para a Galileia. Essa paisagem mental particularmente me fortalece bastante. Esteja na estrada que eu estiver, esteja no momento que eu estiver, mergulhado em dores, em sombras, em lágrimas, em desafios, a certeza de que Jesus segue adiante me fortalece para caminhar, me fortalece para seguir a jornada. É isso que Jesus faz nessa passagem. Os peregrinos vacilantes, duvidosos, angustiados, se sentindo desamparados, ele está do lado dele, perguntando:
Você está reclamando de quê? Era tudo previsto. Depois senta com eles à mesa, parte o pão, aí eles... É Jesus? É claro que é Jesus. Jesus nunca nos desamparou. Às vezes ele escolhe um velhinho, uma criança, um amigo, um telefonema, alguém que bate à sua porta para lhe entregar uma mensagem, venha de onde vier. É a presença do Cristo, da luz, do amor, lhe socorrendo naquele momento. Né? É um pássaro que canta na sua janela. Às vezes você está desamparado, desesperançado, um passarinho bate na sua janela para cantar. Ou às vezes uma melodia que corre lá fora, uma chuva que cai. Tudo isso é a presença de Deus, é a presença do amor, a presença da vida, da beleza e da harmonia, que muitas vezes a gente está de olhos cerrados e não consegue compreender a beleza da mensagem de amor constante. Nunca se apartou da terra, nunca se apartou da humanidade. Então, que a gente tenha a certeza de que esse amigo oculto está presente nas nossas vidas sempre. Que esses fenômenos que são simbólicos nas narrativas do Evangelho, as leis da doutrina espírita nos explicam, nos ensinam e nos consolam. Então, está aí, meus irmãos, a lição de hoje, mais essa pérola do Evangelho para nos mostrar o amor de Cristo pela humanidade. Ele segue adiante para a Galileia com todos nós, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Oi.